Salve, salve! Está no ar o podcast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. Eu, André Ramalho, editor da Gas Week, e o assunto de hoje é custo do gás natural. A gente vai passar aqui por assuntos como acesso às infraestruturas, revisão tarifária das distribuidoras, das transportadoras, o custo da molécula também, entre outros assuntos. E para comentar sobre essa agenda, a gente abre o microfone hoje para Marcelo Mendonça, que é diretor executivo da ABGás, a Associação das Distribuidoras de Gás Canalizado. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Marcelo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui na Eixos, colaborando com a agenda e uma agenda de desenvolvimento para o gás natural, né? Acho que isso é importante aí para a gente. Dias animados esses últimos, né, Marcelo? Muita coisa acontecendo, o mercado está bem ativo. E acho que essa é a importância, é isso que a gente quer ver, nosso mercado se desenvolvendo. Vamos puxar os fios no respectivo momento. Antes de mais nada, essa edição da Gas Week tem o patrocínio Platina da Equinor e o patrocínio Ouro da Origem e da Galp. E vamos então às palavras dos nossos anunciantes e a gente se encontra já na volta. São os inconformados que movem o mundo. Sem eles, a roda ainda seria quadrada. A luz seria a vela. Recordes não existiriam. E é isso que move a Equinor a buscar novas formas de energia, reduzir as emissões de carbono e investir cada vez mais no Brasil, com a certeza de que podemos fazer melhor. Equinor, energia para buscar o melhor. Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A energia que move o presente transforma o futuro. Com pensamento de fronteira, a Origem Energia está na vanguarda da transição energética com a estocagem subterrânea de gás natural. Segurança energética e inovação integradas para mover mudanças no coração do Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. O futuro da energia tem origem agora. Estamos de volta, podcast Gas Week. Marcelo, quem ganha a Copa? Boa pergunta. Eu acho que é mais fácil a gente falar sobre o mercado de gás natural, né? Quem ganha eleição, pô. Esse é o quadro introdutório da Gas Week, né? Mas respondendo o Brasil, né? O Brasil ganha a Copa, muito bem. Vamos muito acreditar. Bem. Esse é o quadro introdutório do nosso programa aqui, que a gente tenta traçar um perfil pessoal mesmo dos nossos entrevistados, né? Origem, Marcelo, de onde você é? Sou do Rio de Janeiro. Time de futebol, já sei, mas vai lá. Você não vai ficar muito contente, mas eu sou flamenguista. Tem 5% das nossas convidadas esse ano aí, para não nos acusarem aí de enfim, né, discricionalidade. Tua formação, Marcelo? Eu sou engenheiro químico de formação, da UFRJ. UFRJ? Era no Fundão lá na época? Fundão. E no Governador. Beleza. Culinária. Um prato aí que te apetece. Churrasco. Marcelo, tivemos dias animados aí recentemente na ANP, agora acho que é oficial, né, tá aberta a consulta pública sobre a aplicação da metodologia alternativa ali, né, o RCM, essa sopinha de letrinhas, que a gente vai se adaptando aí, né, se adequando a elas no assunto revisão tarifária. E, enfim, para onde você acha que a gente vai caminhar nessas próximas semanas, portanto, de debate, uma vez posta pela ANP, essa possibilidade, portanto, né, de aplicação desse novo método de remuneração das transportadoras, né, TAG, NTS falando. Acho que também vai ser um ganho importante para o mercado, né? A aprovação do RCM, ele possibilita que os ativos eles sejam valorados para o momento atual, né? Então, considerando toda a depreciação desses ativos, e isso vai trazer um ganho de competitividade para o mercado importante, né? Então, acho que a ANP, ela ter pautado esse assunto na sua agenda, acho que é essencial. E a gente está com muita expectativa, né, dessa resolução. Mas, Marcelo, post-debate, né, assim, você acha que o RCM, a aplicação dele,
dá segurança já de que a gente vai ter uma redução de tarifas daqui para frente? Como é que vocês têm avaliado a perspectiva de competitividade também das tarifas de transporte, né? Todos os estudos que foram realizados tiveram um ponto de convergência, é que os ativos eles já estavam depreciados. Então, isso reflete diretamente nessa redução. Lógico que não são todos os contratos legados que finalizaram, mas ela vai dar uma sinalização, e mais do que isso, ela garante que a metodologia ela possa ser aplicada para os contratos futuros, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Essa metodologia ela garante que os contratos sejam avaliados por uma metodologia que considera realmente o que o consumidor pagou, né? E a distribuidora, nesse caso, também é um consumidor à rede, né? Certo. As transportadoras têm feito um contraponto, claro, no debate ali, né? De que a SM é metodologia pouco utilizada ainda internacionalmente, que tem suas fragilidades. Você vê judicialização como um caminho inevitável, Marcelo, para esse debate? André, é um ponto questionável. Eu acho que em muitos momentos o assunto fica tensionado, mas acho que faz parte desse amadurecimento do mercado, né? Acho que as transportadoras, é legítimo eles colocarem, ponderarem também e defenderem outras formas de metodologia. A gente vê que o mercado também avançou, né? Então se buscou também trazer outras referências, outras questões para serem discutidas. E nesse processo a agência reguladora também fez uma escuta ativa e proporcionou esse amadurecimento. Eu acho que hoje a gente está numa etapa de discussão de um mercado mais maduro, e esse ponto ele pode avançar. Então, assim, se vai ser judicializado ou não, acho que é uma opção das transportadoras, né? Mas, de qualquer forma, caso esse processo seja judicializado, a ANP também tem muita ferramenta para mostrar que é o caminho certo, né? Que o caminho que foi adotado foi o caminho correto. Certo. E ainda no contraponto ali da transportadora, você acha que há um risco de afugentamento de fuga de investimentos aqui do Brasil em transporte? Ou, enfim, é uma narrativa do transporte? Então, o que a gente precisa para viabilizar novos investimentos é justamente ter um gás competitivo para estimular a demanda. Então, a demanda ela vem caindo ao longo dos anos, justamente pela falta de competitividade do gás natural. E é importante também deixar claro, André, todo o crescimento, todo o benefício que a gente tem com a abertura do mercado livre, ele ainda não refletiu ainda numa elevação de consumo, na elevação de demanda. Então a gente tem benefícios pontuais, às vezes de uma liquidação, de um gás mais barato no balanceamento. Então você tem um ganho pontual de oportunidade, mas ninguém vai fazer um investimento em novas plantas, atrair novas indústrias ou desenvolver outras aplicações num gás de curto prazo. A gente precisa ter uma política que viabilize um gás competitivo de longo prazo. Então, atuar nesses mecanismos, e o transporte e a revisão tarifária do transporte, ele está embutido nessa discussão, ele viabiliza, pelo menos, você trazer competitividade nesse elo da cadeia. Você bem mencionou, né? A revisão tarifária está ali dentro de uma agenda mais ampla, né? O próprio diretor Pietro Mendes da ANP tem sinalizado que a intenção para esse ano é pautar, né, a revisão tarifária das transportadoras, é pautar conjuntamente também a fazer avançar o gas release, né? A desconcentração do mercado, e também a regulamentação ali do acesso de terceiros as infraestruturas de essenciais, né? Sobretudo escoamento e processamento. Agora, BGás justamente já se manifestou, inclusive, recentemente também em apoio a essa agenda, né? Mas o fato é que a gente chega no último ano do governo Lula 3 aí, sem ter avançado, né? Dentro dessas, em termos concretos, né? Dentro dessa agenda que foi tão propagada aí ao longo do governo, né? Dos 4 anos de mandato, né? Agora chega na ANP, né? E aí, tem uma pergunta que eu te faço
dado que é um assunto que esbarra muito na oposição da Petrobras como agente dominante e tudo mais, como é que você vê hoje o clima político, né, para fazer avançar essas pautas, né, como a gente bem citou aqui, o acesso a terceiros e gas release? Assim, o efeito político que a gente vê, assim, busca do crescimento do mercado é uma pauta do Brasil, né? Então, a gente precisa ter uma visão mais estadista para resolver essas questões, as questões de mercado. Porque, lógico, cada um vai ter sua visão, tem o seu ponto de interesse, mas a gente precisa ter uma agenda maior, né? Então, todo mundo se beneficia se a gente tiver um crescimento de mercado. Inclusive, isso refletindo na economia brasileira, né? Que também a gente cresceu menos comparativamente em relação aos países em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter essa alavancagem com esse gás competitivo. Então, dentro dessa pauta, da pauta política, acho que vai ser interesse de todos os candidatos. E avançar essa agenda é primordial, né? Como você citou, a gente tem a discussão do CIP, gas release, são assuntos que a ANP vem conduzindo muito bem e que vão ser discutidos e vão ser mais aprofundados, assim como foi feito na revisão tarifária do transporte. São assuntos que estão hoje no âmbito do regulatório, né? E eu aproveito a oportunidade, Marcelo, para uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados aqui da Gas Week, tentar pensar um pouquinho para frente, né? Esse ano eleitoral, o gás esteve presente, né, como política setorial nos últimos 3 governos, pelo menos, né? Enfim, com gás para crescer lá com Michel Temer, sequência com o novo mercado de gás com Bolsonaro, depois gás para pegar com Lula. Para onde deve caminhar, na tua visão, assim, o que é imprescindível a gente atacar enquanto política pública para o gás no próximo ciclo aí de mandato, seja qual for o presidente da República eleito ao final do ano? Eu acho que a gente deveria trazer o gás natural para a posição de destaque que ele merece. O gás natural ele tem sido esquecido dentro da pauta. Então a gente vê todas as MPs aqui para reduzir o impacto da guerra, o gás natural ele ficou de fora. Isso traz uma concorrência desproporcional, um incentivo para outras fontes e que atrapalha o desenvolvimento, o crescimento do gás natural, né? Então, o gás ele precisa assumir o protagonismo como desenvolvedor do mercado e para a transição energética. Essa comparação de imputar ao gás o selo de combustível fóssil de forma pejorativa, isso realmente foi muito ruim e tem atrapalhado o desenvolvimento do mercado. O gás natural ele é a âncora para o desenvolvimento do biometano, por exemplo. A gente não vai conseguir viabilizar o desenvolvimento das plantas de biometano sem entrar com o gás natural. Então a gente precisa desenvolver e aí sim criar políticas que consigam trazer o biometano para dentro dessa agenda. O gás natural como uma fonte para estabilizar as energias renováveis, né? Então, trazer aqui a questão do Redata, né? Fim de discussão. Assim, você vê que é uma discussão que a gente acaba perdendo muito tempo e não é efetiva, né? Então, você colocar um data center que ele está 100% atrelado a uma energia renovável, não é inteligente da forma como você estruturar, né? E isso pode ser até um impeditivo na hora de um investidor optar aqui no Brasil, porque lá fora a gente vê os Estados Unidos fazendo investimentos pesados em liquefação de gás. Isso, e pesados também na geração termoelétrica para conseguir atender gas to power ali associado, né? A demanda crescente de data center. E a gente tem uma característica do data center que tem uma alta demanda de energia. Dependendo da configuração do data center, ele vai ter a demanda superior da cidade que ele vai estar lá. Então, a gente ter essa utopia de que a gente vai estar sempre atendendo com uma energia renovável, que essa energia não vai oscilar,
é uma condição que a gente não vai ter essa segurança de abastecimento. Então, são questões muito questionáveis, mas isso estendendo para uma questão maior de política mesmo, desenvolvimento do gás, é importante ter linhas de financiamento específicas para que a gente possa viabilizar a entrada do gás natural como essa energia de transição energética. Foi uma questão que a gente ficou muito de lado na taxonomia sustentável. A gente não consegue acessar o Fundo Clima. Então, por exemplo, isso está atrapalhando o desenvolvimento da frota pesada. Se o gás natural ele atender, assim, uma infraestrutura que está pronta, André, a gente pode resolver essa questão rapidamente, substituindo o diesel, uma oferta que a gente vai precisar monetizar e ancorar essa oferta crescente que vai vir de Raia, SEAP. A gente vai precisar ancorar essa nova oferta e precisa deixar que o mercado se desenvolva. Hoje o mercado de veículos pesados seria uma excelente opção. É um ganha-ganha dentro de uma política governamental, mas essa agenda não decola, porque a gente acaba criando essas barreiras que não são producentes para o desenvolvimento do mercado. O mercado precisa criar suas novas demandas, né? As avenidas de crescimento estão claras aí na tua visão, então, portanto, é o transporte pesado, né? A geração de energia para data centers ali, são essas duas principais. Exatamente, assim. E essa é uma outra sinalização, assim. A gente tem, dentro do mercado industrial, a gente tem uma demanda também reprimida. Mas é importante, por isso que eu falei lá no início a questão da competitividade. Com a competitividade atual, o mercado que nós temos é esse. Eu não vou ter um grande crescimento industrial, destravar a indústria química, a indústria siderúrgica, substituir coque e carvão. Não, eu preciso ter um gás mais competitivo para entrar nesses mercados. Então, acho que a gente precisa ter essa sinalização de um gás mais competitivo para poder avançar nessa agenda. Distribuidoras estão ali, né, no canal direto, claro, com o cliente, né? Hoje vocês observam assim, uma tendência de migração de clientes industriais saindo do gás natural para outros energéticos, concorrentes. Como vocês têm avaliado essa relação de competitividade do gás hoje com os demais combustíveis, né? E energias, né? Não só. Isso acontece, André, assim, porque a gente já vê essa pauta, ela está cada vez menos com as distribuidoras, né? Como a gente tem um mercado que está migrando para o mercado livre, né? Uhum. E a gente já tem um resultado muito positivo, né? Então, eu acho que é mérito de todos os agentes, mas as distribuidoras tiveram um papel importantíssimo, mas o resultado é que o crescimento do mercado livre no setor de gás foi muito mais rápido do que no setor elétrico. Então, hoje nós já temos uma migração aí de mais de 50% em volume para o mercado livre. Industrial, né? Industrial. E isso tem esse efeito, justamente tem tirado esse peso das distribuidoras. Mas o resultado efetivo, a gente não vê um crescimento do mercado industrial, porque isso não resultou efetivamente em preço. Então, a gente não tem um crescimento mesmo no mercado livre. Você não consegue atrair novas plantas e um novo desenvolvimento, porque o ganho que você tem é um ganho em gás de curto prazo, você não tem uma sinalização de longo prazo para esses mercados, e com isso você não consegue atrair novas indústrias ou atrair novas utilizações. E dentro do mercado hoje, que ainda está com a distribuidora, é importante que a gente tenha mais transparência na precificação desse gás, para a gente também não estar subsidiando o que tá do mercado está indo para o mercado livre. Hoje a gente tem todos os mercados, todos os contratos das distribuidoras são contratos públicos que são colocados na ANP.
mas a gente não tem nenhuma indicação, uma publicidade no Mercado Livre. Então, a gente não sabe qual é esse efeito. Então, são questões que ainda precisam ser resolvidas. O mercado está amadurecendo, tem muita coisa que precisa ser mexida e reestruturada. O senador Laércio tem falado isso também, até com uma proposição de rever a lei do gás. Então, são questões importantes que a gente precisa debater. Espaço na tua visão para a revisão da lei do gás, em que aspectos você acha que daria para ajustá-lo? Você tem muitos pontos ali que precisam, assim, como esses que precisam ganhar mais eficiência, né? Então são questões, são pautas importantes que precisam ser garantidas para você trazer essa competitividade para a indústria, né? Para o mercado como um todo. Claro que quando você me perguntou, você queria escutar que o que precisa ser revisto é o artigo 7º da Lei do Gás, né? Ou não, né? Pode ter outro ponto também, Marcelo. Né? Eu citei essa eficiência como um todo, mas esse é um ponto que precisaria ser tratado. A gente vai... Aí tá falando de classificação dos gasodutos ali, né? A questão a gente vai entrar nesse ponto já. Mas queria só aprofundar no aspecto da competitividade do gás. E aí fazendo um contraponto aqui também, né, Marcelo? Há um questionamento posto também sobre as distribuidoras, sobre, enfim, o aumento das margens de distribuição ano a ano, né? Claro que cada estado tem sua particularidade, tem seu próprio ciclo, né, de revisões tarifárias, mas fato é que tem uma tendência ali nítida de crescimento dessas margens nos últimos anos. Não há um risco aí posto a gente talvez anular ou atenuar o potencial ganho de competitividade com os outros elos da cadeia? Estamos falando aqui de revisão tarifária, redução dos custos de escoamento e processamento. André, matematicamente, você tem uma diferença muito grande em relação aos demais elos da cadeia, comparativamente com o que é distribuição, né? Então, assim, você tem um ganho, a gente vê ali dentro da discussão do CI e CIP, você pode ter um ganho praticamente 50% ali de você ter uma redução. Você não consegue, né, transferir para o elo da distribuição. E uma diferença é que dentro da distribuidora, o processo de revisão tarifária já é um processo estabelecido, com as regras estabelecidas, com o escrutínio público. Então, assim, você tem todo um processo de discussão. E é importante, assim, porque muito se fala como margem de distribuição, como se aquela parcela ela ficasse com a distribuidora. Não, mas aquela parcela é que ela vai para os ativos, eu tenho que pagar todo o CAPEX e o OPEX daquela operação. Então é importante separar, porque o que fica com a distribuidora é uma parcela muito pequena. E aí você tem que olhar, assim, nessa discussão, como é a situação de cada estado, porque cada estado vai ter uma discussão específica. Então, qual é o investimento que vai ser feito, qual é o investimento que foi realizado. Como é que a gente concilia, né, a expansão da malha, né, necessidade de a gente levar mais gás para mais gente, enfim, é uma pauta que a BGás defende, claramente, como uma, né, representante das distribuidoras, e a modicidade tarifária, porque, no final das contas, é esse o debate, né, Marcelo, de sempre, né? O investimento que é feito em expansão da rede, vis-a-vis ali, enfim, o mercado existente, também a gente comentou aqui sobre a necessidade de aumentar também essa demanda, que acaba mexendo no denominador, né? Como é que a gente concilia essas duas facetas aí? Então, acho até uma questão paradoxal, né? Então, porque a gente quer desenvolver o mercado, quer aumentar, mas não quer fazer investimento nos elos para que se alcance esse objetivo, né? Assim, bem transparente, o objetivo, a distribuidora, né, a BGás quer que o mercado cresça, porque a gente sobrevive do serviço de distribuição. Então, quanto mais metro cúbico que eu consigo distribuir, eu sou remunerado por esse metro cúbico.
Então, o objetivo do crescimento do mercado é justamente a gente conseguir desenvolver. E aí a gente pega aquela tua pergunta anterior, né? Como é que está, se as indústrias estão migrando para outros combustíveis, a diversificação do mercado é muito importante para contrapor esse efeito da migração para outros combustíveis. Então, assim, a gente... eu tô falando a questão do preço também em função também dos investimentos necessários para o aumento de oferta. Então, eu vou ter novas rotas de escoamento que vão ter que ser remuneradas. Então, eu não estou falando que isso não tem que entrar na conta. A gente tem que ter um efeito sobre o novo investimento que vai ter que ser realizado. Então, dentro do lado da distribuidora, a diversificação da demanda é importantíssimo para que a gente não seja impactado com uma variação do impacto no segmento industrial. Então, você ter o crescimento do mercado residencial, ter um investimento em veículos pesados, diversificando essa utilização, entrada de data center, cogeração. Então, são todos mercados que a gente poderia estar desenvolvendo, mas, e aí o efeito para a distribuidora é justamente esse. Com o crescimento da utilização, então o crescimento da demanda, propicia justamente a modicidade tarifária. Então, o custo médio do meu condomínio ele cai em função do aumento de demanda. Eu não consigo ter esse efeito contrário. Então, a partir do momento que o meu mercado diminui e eu já construí a rede, eu tenho um impacto sobre o condomínio. Então, é uma questão que a gente precisa estabelecer. E a gente está num momento de amadurecimento desse mercado e é preciso que todos os elos enxerguem isso. Se o produtor ele necessita que a gente monetize esse gás, é necessário que os distribuidores façam esse investimento, mesmo que diversifique esse consumo. Então, o residencial, por não agregar volume, não é interessante, mas ele ajuda na modicidade tarifária para os outros segmentos. Então, é uma pauta de mercado que deveria ser pauta de todos. E eu acho que a gente acaba perdendo isso. Né? Agora, o impacto tarifário para o consumidor final a margem, na verdade, é um dos componentes, né? Eu acho que o componente de maior peso, na verdade, é a molécula em si, né? O Marcelo aí é o esquema de pass-through, né? Repasse dos custos de aquisição do gás direto ao consumidor. E aí é um ponto importante da gente conversar aqui também um pouquinho, é sobre justamente o contexto atual desse preço da molécula, né? A ABGás, ela alertou já tem uns meses aí, a gente, enfim, deu essa informação lá na newsletter da GasWeek, para os impactos da guerra do Oriente Médio sobre o mercado doméstico, né? A previsão se confirmou em maio, tivemos o primeiro reajuste, portanto, dos preços da Petrobras ali, 19%, da ordem de 19%, e tem mais por vir no próximo reajuste trimestral em agosto. A Petrobras tem sinalizado a intenção ali de estabelecer algum mecanismo de suavização desse reajuste de agosto. Isso já chegou para vocês, alguma proposta na mesa? Como é que está essa interação com a estatal? André, como você falou, a gente sinalizou essa preocupação, então já se realizou. Em maio, em agosto, a gente, pelas nossas contas, a gente tem mais um indicativo de um aumento de 25% para agosto. Então, assim, vai ficar impraticável, né? Então, esse cenário isso vai ter impacto no processo produtivo, então é uma preocupação que a gente reafirma. Agora, a conversa com a Petrobras tem evoluindo, tá? Eu acho que a gente pode ter uma sinalização positiva, eu estou com boas expectativas sobre essa conversa. A gente precisa colocar em prática e antes da virada da chave do mês de agosto, tá? Então, eu lembro que teve uma matéria que eu falei que ninguém tinha me respondido, mas agora eu inverto e falo só a Petrobras me respondeu, tá? Então... Só para situar aqui, né, a ABGás, ela oficiou ali, enfim, entrou em contato, né, com Petrobras e todos os demais supridores para tentar renegociar ali os termos, né, comerciais para os preços aí durante esse impacto, esse período de uma turbulência global, é isso, né? Isso, e assim, aí passando o recado, os demais produtores estão ficando para trás.
porque a gente está evoluindo com a conversa com a Petrobras, mas a gente não tem uma sinalização dos demais produtores. Petrobras mesmo já falou, já sinalizou aí que são algumas medidas que estão sendo consideradas, né? Parcelamento é uma delas, né? Pisos e tetos ali é uma que também foi mencionada recentemente pela estatal. Quais são os caminhos, na tua visão, que podem ser seguidos para a gente chegar a uma equação aí para agosto, Marcelo? Esses dois caminhos são caminhos que foram sinalizados. São questões ali que a gente podem realmente ajudar a viabilizar que esse aumento não afete hoje a estrutura do mercado. Então, a gente está conversando, acho que tem um caminho positivo aí por essas sinalizações que você trouxe. Parcelamento, diferimento, ali já foi uma solução, não é uma novidade, né? Lá em 21, 22 já tinha acontecido isso na ocasião ali. Sempre tem uma contraparte também, né? Uma contrapartida, né, Marcelo? Ali, uma extensão eventual de contrato. É nisso que está sendo discutido hoje? Não, assim, o diferimento, ele no passado ele foi discutido, mas ficou uma conta pesada para a gente conseguir colocar. Não sei se seria a melhor alternativa. Na questão do parcelamento, assim, não sei se teria que ver de que forma ela poderia ser construída, né? Mas a questão do piso e do teto, acho que é uma questão bem interessante. Interessante, então. Isso a gente está falando de medidas de curto prazo ali para atenuar esse impacto imediato da guerra do Oriente Médio, Marcelo. Mas acho que a Abigail já se colocou também a favor de a gente introduzir um debate sobre abrasileiramento dos preços do gás, né? Enfim, algum tipo de indexação que faça mais sentido à realidade do mercado brasileiro vis-à-vis aí o Henry Hub americano, o Brent petróleo internacional, né? Aí, mais uma vez, né? Isso hoje está em conversa com a Petrobras ou de fato está se restringindo ao aspecto mais de curto prazo ali? Hoje a gente está discutindo um aspecto mais de curto prazo, né? Assim, a gente tem uma crise iminente que precisa ser resolvida em agosto. Bomba relógio ali, né? Então, assim, a gente tem e foi apertado o timer dessa bomba. Então, a gente precisa realmente resolver essa questão. Criar novos indexadores, ele passa por essa questão da evolução do nosso mercado. Hoje, a gente, como eu comentei aqui, a gente tem uma falta de transparência em relação à precificação no mercado livre. Então, não tem a formação de um preço no hub e como isso poderia estar colocando. Então, é uma questão que a gente precisa resolver. E outra coisa, a gente precisa de uma sinalização de um mercado de longo prazo para que a gente possa desenvolver outras aplicações e atrair novas indústrias para ter uma reindustrialização. Então, acho que são questões que a gente precisa, sabendo que vai ter um aumento de oferta para os próximos anos, a gente já precisa ter dentro da política de governo para o próximo governo, né? Dentro de uma política de governo para os próximos 4 anos, a gente precisa criar esse caminho, ter uma sinalização de mercado e viabilizar esses novos investimentos. Senão, o que vai acontecer se a gente não criar esse caminho? A gente vai continuar batendo o recorde em reinjeção de gás. É isso justamente que não pode acontecer. Então, a gente precisa criar uma solução e é por isso que a gente defende criar novos indexadores de uma competição interna, porque o nosso gás aqui é de produção nacional. A gente tem pautado esse assunto aqui no podcast, Marcelo, e realmente, assim, falta uma visão consensual, claro, né? Entre outras tantas no mercado, mas é natural que seja assim também. Se a gente está no momento exatamente propício para discutir isso ou não. E eu refaço então a pergunta para você, né? A gente tem hoje as condições no mercado postas para pensar na indexação nacional, e assim, qual seria ela na visão de vocês? Então, justamente quando a gente não está avançando para o mercado livre, então a gente tem aplicações diferentes que demandam preços diferentes.
Só que hoje a gente tem ainda como um price maker, né? Então a gente tem um agente dominante como um price maker e uma sinalização de preços muito próximos a esse agente. Então, você não consegue desenvolver. É claro que com o preço atual, nós já batemos no teto do nosso mercado. Não tem muita coisa para desenvolver. Então, o que a gente precisa realmente é ter um gás mais competitivo para conseguir atuar no mercado siderúrgico, para ocupar a ociosidade da indústria química hoje, que tem uma ociosidade imensa. Desenvolver outras aplicações, como eu já citei aqui, né? Já citei data center e veículos pesados. Então, a gente tem mercado para fazer, só que não adianta trabalhar com o preço atual. Então, a gente precisa desenvolver uma nova metodologia de preço para que a gente possa atender esses segmentos. E aí eu queria até também um tema que é muito, muito debatido, né? Que a gente não faz, que os investimentos em novas rotas, elas não saem por falta de demanda. O Brasil tem demanda. Potencial, né? Tem demanda potencial. Agora, a gente não consegue criar dentro dos mecanismos hoje de preço, de precificação atual. Então, a gente precisa ter preços mais competitivos de longo prazo para conseguir monetizar esse gás. Entendi. Então, criar assim, uma justificativa de não realizar investimentos baseados por uma falta de demanda, a gente não vai conseguir avançar nesse mercado. A gente tem aqui países vizinhos que estruturaram a indústria química, uma indústria química forte. A indústria química não se instalou lá primeiro e depois chegou o gás. Então a gente precisa realmente, e aí o Estado tem uma função muito importante de viabilizar de casar essa oferta e demanda para desenvolver o mercado. Agora, só reforçando a pergunta, assim, vocês hoje têm um desenho, mais ou menos, de que poderia ser essa precificação no Brasil? Hoje muito atrelada ao Brent, né? Poderia pensar em que exatamente ele é associado ao custo de produção do gás nacional, inflação, o que vocês pensam sobre isso? É uma questão que a gente tem que ser debatida, mas... justamente por isso mesmo, né? A gente abrir aqui o horizonte mesmo. Eu acho que tem que ter a visão para o mercado final. Então, por exemplo, hoje, na indústria siderúrgica, não tem a indústria siderúrgica, ela migra para o mercado livre, então ela não está dentro da contratação da distribuidora. Sim. Mas para ela acessar esse gás competitivo, o que acontece? Ela tem combustíveis que ela pode estar optando, então ela usa o gás natural ou usa o óleo combustível. Então tá bom, hoje o gás natural ele compete com óleo combustível, então não é a alternativa, ele continua com gás e o mercado livre tem funcionado para isso. Mas, por exemplo, para você substituir carvão, né? Coque, injetar gás natural no alto forno, substituindo finos de carvão, são utilizações que você precisa ter um gás mais competitivo. Então, um indexador não pode ser o Brent, mas o indexador tem que ser daquela utilização. Então, se você tiver um indexador para esse mercado, que ele esteja contemplando também um perfil do coque, um perfil do carvão, você consegue viabilizar uma utilização contínua. Porque hoje essas indústrias, elas adquirem um gás de curto prazo, às vezes numa liquidação que você tem num balanceamento, para conseguir utilizar essa aplicação. Então a gente precisa ter algo mais perene para a gente conseguir desenvolver. A gente, inclusive, recebeu aqui no podcast, há semanas atrás, o Pedro Teixeira, né, o vice-presidente da Ternium. Fica aí a dica para quem não assistiu ainda, que assista. Fala muito sobre essa perspectiva mesmo de introdução do gás como elemento de descarbonização da siderurgia, né, substituindo o carvão, mas que precisa justamente de um ganho de competitividade, um brasileiramento dos preços do gás. Bom, mas aí
a gente caminha, portanto, na tua visão, Marcelo, deveria caminhar, pelo menos, a construção de preços setoriais, né? Ou seja, que reproduzam a realidade dos mercados específicos de cada setor industrial. O objetivo de avançar para o mercado livre foi exatamente esse. O mercado é para ser livre, só que a gente não vê isso. A gente vê a discussão da precificação da molécula ainda sem esse ganho substancial de competitividade. E o mercado, ele precisa, o objetivo é ele ser livre justamente para maximizar essa utilização. Então, hoje a gente tem uma demanda reprimida justamente para, por exemplo, indústria cerâmica. O principal concorrente da indústria cerâmica é o mercado chinês. Se eu não tiver um gás competitivo para que a indústria cerâmica se estabeleça, eu não vou conseguir avançar. Eles não vão ampliar a planta, não vão trazer a produção aqui, vão produzir lá fora. Então, a gente precisa criar mecanismos de preço para esses mercados. E o mercado ele é livre justamente por isso. Perfeito. Bom, já caminhando para o nosso final da conversa aqui, Marcela mencionou uns minutos atrás aí a perspectiva da introdução, né, da revisão ali da Lei do Gás para subtrair o artigo que, enfim, atribui à ANP ali a competência de classificação de gasodutos. Foi algo de transporte, né? Foi algo que a ABGás judicializou no STF ano passado. É algo que a gente viu também acontecendo em alguns movimentos estaduais ali, né, no legislativo. Cito aqui o caso do Espírito Santo, que aprovou uma lei estadual para reforçar a competência do Estado na regulação dos gasodutos de distribuição estadual. Enfim, há outros estados nesse caminho também? Como é que está hoje essa discussão a nível estadual? O Marcelo, você que interage também bastante com os políticos, enfim, dos estados. A gente já tem vários estados que já têm leis específicas sobre esse assunto. Alguns outros estados também têm tá caminhando para essa discussão. Mas, assim, André, como outros pontos que a gente amadureceu na discussão, esse é um tema que está faltando amadurecimento. Assim, eu acho que nós já colocamos todos os argumentos dos impactos, né, que podem ser causados, e tem uma questão primordial que é uma questão técnica, é uma questão de dimensionamento de rede. Então, a gente está falando muito mais de engenharia do que regulação. Eu acho que cabe um amadurecimento, por isso que dentro do artigo 7º a gente não está discutindo a competência da ANP na discussão desse assunto, porque está lá em lei, mas a interpretação que foi dada ao artigo 7º. Né? Tudo que está realmente a montante do Citygate é a competência da agência reguladora. E o que está a jusante é a competência dos estados e das agências estaduais. Então, essa é uma questão e que não invalida essa discussão entre as esferas, a esfera federal e a esfera estadual, de discutir a forma mais eficiente. Né? Então, se algum estado vai requisitar. E isso acontece naturalmente. O mercado ele já está aí, só eu já vou fazer 30 anos de mercado de gás. Né? E quando eu estava na distribuidora, isso já acontecia. Então, eu vou pedir um ponto de entrega em determinada cidade. E aí o transporte faz o investimento necessário. Então, essa discussão ela já acontece e ela deve ser preservada. Então, pode ser que em alguma localidade seja necessário um investimento do transporte. Isso vai ser conversado entre os agentes. Agora, limitar a condição da distribuidora a investir isso não é factível. Esse é o ponto que a gente defende. Internamente a ANP está trabalhando ali numa nova minuta, né, da regulamentação dos critérios objetivos ali de... Você está falando, né, diâmetro, pressão, extensão ali, eventualmente, para a classificação de gasodutos de transporte. Está na fase aí de reelaboração dessa minuta, mas abriu ao longo do último ano aí, né,
essa interação com as distribuidoras. O Marcelo, o que vocês estão esperando dessa nova minuta da ANP? Enfim, pelas interações que vocês tiveram com... Não, a gente não conhece. A gente não conhece quais as informações que podem vir. Eu acho que é importante que seja reconhecido as peculiaridades de cada estado, cada situação, a condição e característica de cada estado para que seja contemplado dentro de uma regulação, né? Como eu falei aqui, o que for feito regulado no transporte é cabível à ANP, só não pode limitar a expansão das distribuidoras, né? Então, esse é o ponto que a gente defende, e é importante que a gente tenha essa discussão e esse amadurecimento, né? Então, ter um canal realmente de discussão na esfera federal, do Ministério de Minas e Energia com os estados, né? Para que essa discussão evolua. Acho que isso não é uma questão que possa ser resolvida em curto prazo, porque depende desse entendimento. Como eu te falei, assim, a gente não conhece nenhum detalhe dessa nova resolução, o que a ANP vai propor. Então, é preciso que, antes de que seja implementado, seja discutido com os estados, né, para a gente não ser pego de surpresa como foi da outra vez. Tá certo, a gente conversou então com o Marcelo Mendonça, diretor executivo da ABGás. Marcelo, obrigado por visitar nosso estúdio. Eu que agradeço, André, pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar um pouco dividindo a nossa visão aqui como distribuidora e como ABGás de promover o desenvolvimento desse mercado. Legal, este é o podcast Gas Week, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. Tem conteúdo vindo diretamente aqui do estúdio para você. A gente se encontra semana que vem. Um abraço.